problema da imigração é um problema muito complicado. Ele é bizarramente complicado. Você tem que ter um grau de alienação ideológica, auto-engano muito grande pra achar bonito. Falo isso sim, basta ir. Se você for pra Europa, hoje em dia tá cada vez mais tempo que eu não vou. Basta ir, você vai ver. Amigos que moram em Portugal, né? O Orlando escreve lá, comentam. Portugal não é mais Portugal. Portugal hoje é um braço do Paquistão e daí. Sorte que eles se odeiam. Então, tá, mas assim, Portugal é isso, né? E brasileiros fazendo... E aí você tem que exportar. Mas então, se Portugal pode ser qualquer coisa, então nunca houve Portugal, ou Portugal existiu, isso que tem agora não é Portugal. Ou seja, ou você afirma que existe uma identidade, ou você fala que não existe identidade nenhuma, e que países são meros CNPJ, igual um condomínio. Condomínio é um local que qualquer um pode morar. Não existe a identidade, é igual um prédio. Agora, um país tem uma identidade, ele tem uma língua, ele tem uma comida, ele tem uma história. E aí vocês precisam entender, as pessoas morreram pra que aquele país fosse um país. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que o português aquela geração que participou da reconquista, da tomada daqueles territórios de Portugal, que resistiram a guerras contra a Espanha. Já parou pra pensar? Quando você para pra pensar nisso, a partir do momento que você está entregando seu país pra outros, você está desonrando seus antepassados. Você está desonrando a luta. Você fala, nossa, lutei pra deixar minha terra pros meus filhos e netos, minha cidade, meu vilarejo. Você se dane. Se é um português, você desonrou o viriato, né? Que lutou contra os romanos, morreu traído. Aí, não. Então você tá fazendo isso. Se você for vai pegar aqui assim, eu ia citar Alemanha, Itália, França, só que são identidades nacionais unificadas, porque eles mesmos são meio que abstrações. A França não é uma unidade, é só uma mistura. Tinha várias línguas, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, e a resistência francesa contra os alemães, né? Para no final nem serem mais franceses. Então, eu sou contra essa perspectiva, que é uma perspectiva de negação de identidade, negatória. Por isso que esses países ficaram, então, por tanto tempo negando a própria história. Você precisa apagar a própria história, fala o tempo que sua história é baseada escravidão e humilhação dos outros, e que você... Né? Porque se é pra você nega e odeia a própria história, você nega a própria identidade, e negando a própria identidade, você assume qualquer identidade. E aí os outros põem a você com essa identidade. Portanto, toda essa base liberal mesclada com esse desconstruído, essa maluquice da esquerda, ajudou a transformar as nações da Europa e o dito Ocidente nessa porcaria que é um monte de gente que tá maluca, que está em suicídio civilizacional. Se for pra países que não estão assim, se for pra China agora, se for pra países do leste, se for pra Índia, ninguém tá nessa vibe. Ninguém, pelo contrário, eles estão vendo como afirmar sua identidade em meio à contemporaneidade, como afirmar sua identidade nacional em meio à contemporaneidade. O que os indianos vestem de maneira normal, porque é natural pra eles, na própria história, não tá no gibi. Livros e mais filmes e mais Bollywood sobre história indiana, mitologia deles, que eles vão falar, não é mitologia não, isso aqui aconteceu, é história, tá? Porque pra eles, aquilo que aconteceu, tá nos livros, os livros aconteceram. Falando que não aconteceu, isso aconteceu sim. Os deuses deles, claro, não existem mitos nesse sentido pra eles. Então eles estão falando sobre afirmar a própria identidade, enquanto o Ocidente fica negando a própria identidade. O Gabriel Severo falou, acabei de voltar da Croácia, lá não tem essa barbada. Não tem. Vários países dos Balcãs, leste europeu, não foram pra isso, e também eles não têm a demanda tão grande, né, de invasores ali, de imigrantes, porque eles não são tão ricos, né? Então o cara vai tentar ir pra um país rico.